Olá, pessoal. Neste vídeo, vamos abordar o compliance criminal, sua importância no ambiente empresarial e sua relação com as investigações internas e com o processo penal. Tudo bem? Para começar, é importante compreender o que significa compliance criminal. De maneira geral, compliance significa estar em conformidade com normas, leis, regulamentos e padrões de conduta. Quando falamos especificamente em compliance criminal, estamos tratando do conjunto de políticas, procedimentos, controles e mecanismos adotados por uma empresa para prevenir, identificar, responder à prática de crimes e outras irregularidades relacionadas às suas atividades. Sua finalidade principal é reduzir riscos e ocorrência de ilícitos, criar mecanismos, bem como criar mecanismos para detectar condutas inadequadas e estabelecer uma resposta organizada quando um problema é identificado, né, pessoal? Portanto, pessoal, não se trata apenas de punir quem comete uma irregularidade, mas principalmente de criar uma estrutura capaz de prevenir o problema e proteger a empresa, seus administradores, empregados, parceiros e demais envolvidos. Tudo bem? Um programa de compliance criminal eficiente possui diversos elementos. O primeiro deles é o comprometimento da alta administração, conhecido como Tone at the Top, porque a cultura de integridade precisa partir da direção da empresa. Também são fundamentais a identificação e avaliação dos riscos, a elaboração de códigos de conduta e políticas internas, treinamentos e periódicos dos funcionários, mecanismos seguros de comunicação, bem como de denúncia, controles internos, auditorias e monitoramento contínuo. Além disso, é importante que existam procedimentos para investigar denúncias e irregularidades e aplicar medidas corretivas ou disciplinares, quando necessário. Outro elemento relevante é a avaliação de terceiros, como fornecedores, representantes, parceiros comerciais, especialmente quando existem riscos que sua conduta possa gerar consequências para a empresa. Tudo bem? Agora, quando surge uma denúncia ou indício de irregularidade, pode ser necessária uma investigação interna. Essa investigação busca esclarecer o que aconteceu, quem esteve envolvido, quais foram as circunstâncias e quais documentos ou informações podem confirmar os fatos. Normalmente, inicia-se com o recebimento da denúncia, seguido pela avaliação preliminar de sua credibilidade e pela definição do escopo da investigação. Depois disso, pessoal, podem ser analisados documentos, registros eletrônicos, contratos, mensagens corporativas, informações financeiras e outros elementos relevantes, além de serem realizadas entrevistas com pessoas que possam contribuir para o esclarecimento dos fatos. Entretanto, a investigação interna precisa observar alguns cuidados fundamentais. A empresa não pode simplesmente coletar qualquer informação de qualquer maneira, né, gente? É necessário respeitar a legislação aplicável, né, pessoal? Os direitos fundamentais e a privacidade, o sigilo profissional, quando existente as regras internas da organização.
Também é importante preservar a integridade das evidências e documentar como elas foram obtidas, e evitar alterações ou manipulações. A investigação deve ser conduzida de maneira imparcial, com critérios e objetivos, e dependendo da gravidade do caso, pode ser recomendável a participação de profissionais especializados, especialmente advogados criminalistas, especialistas em investigação e tecnologia. E aqui chega a uma questão muito importante. De que maneira as provas obtidas em uma investigação interna podem ser utilizadas no processo penal? Pois é, em determinadas situações, e elementos descobertos pela empresa podem sim contribuir para uma investigação criminal ou ser posteriormente apresentado às autoridades, né, gente, competentes. Porém, isso não significa que toda informação obtida internamente será automaticamente considerada prova no processo penal. Sua utilização dependerá, entre outros fatores, da forma como foi obtida, de sua autenticidade, integridade e capacidade de demonstrar os fatos. Por isso, a preservação da cadeia de custódia e a documentação adequada da coleta e conservação dos elementos podem ser extremamente importantes. Além disso, quando a empresa pretende entregar informações às autoridades, deve avaliar juridicamente quais documentos podem ser compartilhados, quais cuidados devem ser adotados e quais direitos das pessoas envolvidas precisam ser preservados. Outro ponto fundamental, gente, é a responsabilidade penal dentro da empresa. Não existe simplesmente, pelo fato de alguém ocupar uma posição de chefia, uma responsabilidade penal automática por todos os crimes cometidos dentro da organização. Já no direito penal, a responsabilização deve estar relacionada com a conduta do indivíduo e aos requisitos previstos na legislação. Assim, administradores, empregados, dirigentes, sócios ou terceiros podem responder criminalmente quando participam de uma prática criminosa, contribuírem para ela ou, nas situações juridicamente previstas, deixarem de agir quando tinham um dever específico de atuação. A análise deve ser individualizada, considerando a participação de cada pessoa, seu conhecimento dos fatos e as circunstâncias concretas do caso. Portanto, não basta alguém dizer que alguém era diretor ou gerente. É necessário demonstrar sua efetiva relação com a conduta criminosa. Mas o que a empresa deve fazer quando identifica a possível prática de um crime ou outra irregularidade? Primeiramente, deve prestar informações e evidências relevantes, evitando sua destruição ou alteração. Em seguida, deve avaliar a situação, interromper ou controlar, quando possível, a continuidade da irregularidade e iniciar uma apuração adequada. Também deve analisar riscos jurídicos, financeiros e reputacionais envolvidos e verificar se existe obrigação legal ou regulamentar de comunicar o fato a alguma autoridade. Dependendo da situação, a empresa poderá cooperar com as autoridades e adotar medidas disciplinares ou corretivas. É importante, entretanto, evitar conclusões precipitadas. Uma denúncia ou suspeita não significa automaticamente que o crime tenha ocorrido. A apuração deve buscar esclarecer os fatos de maneira responsável e imparcial. O compliance criminal apresenta diversas vantagens.
Ele pode reduzir a ocorrência de crimes, melhorar os controles internos e fortalecer uma cultura de integridade. Além disso, pode proteger a reputação da organização e permitir que problemas sejam identificados mais rapidamente. Também pode auxiliar a empresa a responder de forma mais organizada diante de uma investigação estatal ou de uma crise interna. Por outro lado, existem limites. Um programa de compliance não consegue garantir que nenhum crime aconteça. Pessoas podem tentar burlar controles, informações podem ser ocultadas e sistemas podem apresentar falhas. Além disso, o compliance não pode substituir as autoridades responsáveis pela persecução penal, nem transformar a empresa em um órgão de investigação. Existem também desafios relacionados aos custos de implementação, à necessidade de treinamento permanente, à independência das investigações, à proteção de dados, à resistência interna e ao risco de o programa existir apenas formalmente sem efetividade prática. Para compreender tudo isso de maneira mais concreta, podemos imaginar o seguinte caso. Suponha que uma empresa esteja participando, uma empresa A, de uma contratação com um órgão público, receba uma denúncia anônima informando que um funcionário teria oferecido uma vantagem indevida a uma pessoa responsável pela contratação para oferecer à empresa, para favorecer, a empresa. Em um programa de compliance criminal bem estruturado, a denúncia seria recebida por um canal apropriado e submetida a uma avaliação preliminar. Havendo indícios suficientes, a empresa poderia iniciar uma investigação interna, preservando documentos, registros de comunicação, contratos e outras informações relevantes. Os responsáveis pela investigação poderiam entrevistar as pessoas envolvidas e analisar os requisitos disponíveis. Se a investigação demonstrar a existência de uma possível prática criminosa, a empresa poderia avaliar as medidas necessárias, inclusive a comunicação às autoridades, quando juridicamente existida ou adequada, além de adotar medidas internas para interromper a conduta e evitar sua repetição. Caso determinados elementos fossem posteriormente encaminhados às autoridades, sua utilização no processo penal dependeria da análise de sua legalidade, autenticidade, integridade e demais requisitos jurídicos. Nesse exemplo, podemos perceber as três principais funções do compliance criminal: prevenção, identificação e resposta. A prevenção ocorre por meio de treinamento, políticas de integridade, controles de avaliação de riscos. Agora, a identificação ocorre por meio de canais de denúncia, auditorias e monitoramento. Em resposta clara, através da investigação, preservação das evidências, adoção de medidas corretivas e, quando cabível, pessoal, a cooperação com as autoridades. Assim, o compliance criminal deve ser entendido não como uma simples ferramenta para evitar punições, mas como um sistema de gestão de riscos e integridade, voltado à prevenção, detecção e resposta a ilícitos no ambiente empresarial. Quando estruturado de maneira efetiva, ele pode, na verdade, contribuir para uma cultura organizacional baseada na legalidade, na ética e sem eliminar a necessidade de atuação das autoridades públicas, bem como não afastar a responsabilidade individual daqueles que efetivamente praticarem crimes. Em conclusão, um bom programa de compliance criminal precisa ser efetivo, proporcional aos riscos da empresa, constantemente monitorado e integrado à sua cultura organizacional. Seu objetivo, portanto,
não é apenas reagir quando um problema acontece, mas criar condições para que irregularidades sejam prevenidas, identificadas rapidamente e devidamente apuradas, sempre respeitando os limites estabelecidos pelo ordenamento jurídico. É isso, pessoal. Abraços cruzmaltinos para vocês. Até mais.